Boa tarde, pessoal. Bem-vindo aí para quem tá chegando. Então, nós vamos dar um pouco de contexto aí para somente para quem vai assistir depois ou no Instagram ou na nossa no nosso canal no YouTube. Nós estamos vivendo aí o epicentro de uma polêmica e não é a primeira vez que esse tipo de polêmica aparece. Então, basicamente, o que acontece é que o apresentador, o influencer Monark, fez aí uma defesa da existência de um partido nazista regulamentado no Brasil. A grande questão de quando esse tipo de assunto aparece é que, enfim, muitas desinformações começam a aparecer, principalmente por conta de uma extrema-direita negacionista no Brasil, que são buscar, basicamente, uma simetria, uma falsa simetria entre comunismo e nazismo, até por conta, acho que, deles sentirem essa semelhança com o discurso nazista e boa parte do discurso da extrema-direita negacionista brasileira. Então eles tentam sempre buscar essa simetria do comunismo, porque o comunismo não é proibido tal qual o discurso nazista, a apologia ao nazismo. E também trazer a velha discussão de que o nazismo seria de esquerda. Então a gente vai buscar hoje debater esse assunto. E tá comigo também aqui o professor Marcos Oliveira. Cadê o Marcão? Pra gente ser, podem colocar suas dúvidas aqui, as suas questões, e a gente vai tentar trazer da melhor forma. E daqui a pouco também vai entrar nesse bate-papo aqui o nosso querido colega, historiador Vitor Calari, que além de ser um especialista nessa área do nazismo, é um grande intelectual, um grande historiador. Fala, Marcão, tudo certo? E aí, Jonathan, boa tarde, tudo bem, pessoal aí? Tudo bem com vocês? Tudo certo? Estamos chegando aqui a 40 pessoas já nos assistindo, já passamos das 40. Um público bacana, já a propaganda da live circulou bastante. A gente que nem tinha ideia de fazer a live, né? Foi bem em cima da hora. É verdade. Ainda bem que deu certo, né, Marcão? É verdade, a gente sempre é pego no calor dos acontecimentos, né? E eu acho que é aquilo que você estava falando antes de eu entrar, né? São tantos acontecimentos, são tantas informações que as pessoas em geral ficam perdidas. Nós mesmos ficamos perdidos. Agora, né? Então as pessoas querem essa contextualização e com muita honestidade. Acho que é algo que o PA sempre se preocupa, que nós individualmente nos preocupamos, é tratar todos os assuntos, mesmo aqueles que são mais polêmicos, com o máximo de honestidade possível, levando muito a sério o nosso trabalho como intelectuais, nosso trabalho como historiadores, né? Então, eu fico muito feliz da gente poder fazer isso nessa tarde de hoje, ainda mais com você, né? Sempre maravilhoso estar com você. Ah, eu adoro fazer casalzinho contigo aqui, Marcão. Marcão, a gente estava conversando, a gente tentou separar algumas pautas, porque esse é um assunto, em si, o assunto ele é menos delicado do que ele desperta, na verdade. Que é uma reação, digamos assim, de muita desinformação, de fato, e que traz, acho que, o velho terraplanismo da história. Toda ciência tem seu terraplanismo, a gente merece um também, acho que o nazismo de esquerda é o principal deles. Eu acho que é legal a gente começar conversando um pouco sobre a questão do liberalismo do monarca, e aí a gente tentar enganchar um pouco para a questão da liberdade de expressão. E aí a gente convida aqui o Vitor para entrar na conversa, para a gente falar sobre as questões intrinsecamente do nazismo. Mas, primeiro de tudo, o monarca ele se apresenta muito com um discurso que, segundo ele, preza pelas liberdades individuais, e não é a primeira vez que ele causa polêmica, aí defendendo o que seria para ele uma liberdade de expressão, enfim, incondicional, inclusive para os nazistas. Na sua ótica, vamos começar por aí, como é que você enxerga isso dentro do discurso liberal, de fato? Não vou nem falar ANCAP, mas do discurso liberal em si.
Eu acho que é muito bom você ter colocado do jeito como você colocou, porque você frisou o liberalismo do monarca. E de saída a gente precisa deixar isso muito claro, porque não existe um tipo de liberalismo. Na verdade, existem vários tipos de liberalismos e várias possibilidades de se entender essa filosofia, essa doutrina política, né, ao longo do tempo, inclusive hoje. Então, é preciso deixar isso muito claro de saída. Nós não estamos falando do liberalismo de modo geral, não é uma acusação ao liberalismo de modo geral, mas sim uma crítica muito contundente, claro que nós precisamos ser muito contundentes nessa crítica ao monarca, a uma leitura absolutamente equivocada que ele faz de uma certa tradição liberal. E que tradição liberal seria esta? E é interessante a gente colocar, antes de pensar essa própria tradição, que eu acho que existe uma questão geracional aí. Eu fui dar uma olhada na idade do monarca, o monarca tem a nossa idade, cara. Ele tem 31 anos. Nós vamos fazer 31 anos esse ano, pertinho, inclusive. Né? Enfim, por que eu acho que existe uma questão geracional muito forte? Porque dos anos 90 para cá, mas com muito mais intensidade, dos 2010 para cá, existe uma penetração muito forte de um tipo de liberalismo entre os mais jovens. E que liberalismo seria esse? Seria um liberalismo que se apropria de algumas leituras daquilo que nós chamamos de escola austríaca ou da escola de Chicago. Autores como Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, Milton Friedman, que a ideia básica desses autores é que o mundo funciona à base do individualismo. Em que sentido que o mundo funciona na base do individualismo? Eu tenho as minhas demandas, você tem as suas demandas, e nós vamos buscar satisfazer as nossas demandas dentro da sociedade. Então, uma sociedade que se quer livre, uma sociedade que se pretende cada vez mais livre e funcional, ela deve deixar abertas muitas possibilidades para a ação dos indivíduos dentro da sociedade. Então, e aí as pessoas têm uma visão um tanto equivocada sobre esse liberalismo, porque elas partem do pressuposto de que liberalismo significa, em primeiro lugar, a diminuição da ação estatal. Ou a velha ideia do Estado mínimo. E é verdade, isso está lá. A ação do Estado ela é mínima, ela é menor, tem que dar mais espaço para a iniciativa privada, etc. E tal. Mas, antes disso, existe uma ideia nesses autores e nessa corrente de um arranjo ético que sustenta uma sociedade. Então, para eles, de onde vem a ideia de livre mercado? Por que o mercado tem que ser livre? O mercado tem que ser livre exatamente porque ele não pode entrar no meio da resolução das demandas das pessoas. Então, por exemplo, nós estamos aqui fazendo uma live, nós gostamos de falar sobre história, as pessoas gostam de ouvir sobre história, e nós estamos aqui resolvendo essas demandas, indivíduos resolvendo as suas próprias demandas. Então, basicamente, a ideia desse tipo de liberalismo é essa. E, claro, tem uma concordância gigante com o sistema capitalista, evidentemente, porque nenhum sistema de produção no mundo impulsionou tanto o individualismo, tanto a produtividade, como esse que nós vivemos hoje, não é? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Intelectualmente falando, aquilo que o monarca defende vem daí. Não sei se ele leu esses autores. Aparentemente, não. Porque se ele tivesse lido, ele não falaria isso que ele falou. Até porque esse tipo de liberalismo tem um combate também muito forte ao totalitarismo ou aos autoritarismos. Então isso é muito importante a gente entender o que são os autores, o que são os debates sérios em torno dessa perspectiva e o que é uma apropriação, digamos, até negacionista proporcionada pelo monarca em relação a isso. Só que existe um problema também dentro dessa tradição. O problema para mim é esse individualismo, em alguma medida, ele é importante dentro da sociedade, evidentemente. As pessoas precisam buscar seus interesses individuais, as suas realizações, etc. e tal. Mas, por outro lado, pensando social e politicamente, uma sociedade muito individualista, ela pode gerar a diminuição do espaço político, a diminuição das esferas públicas, dos espaços de decisão coletiva e até do respeito
a uma determinada esfera da coletividade. Então, um individualismo, se exacerbado, ele pode gerar alguns problemas para essa sociedade. E voltando à questão geracional que eu estava tratando, o monarca e nós todos partimos de uma geração que desvaloriza absurdamente a política. O debate dele com a Tabata, inclusive, em outras partes do vídeo, não consegui ver tudo, acho que ninguém conseguiu ver tudo, só quem assistiu ao vivo, né? A discussão deles é em torno da qualidade da política como forma de regulação da realidade. Porque o tempo todo a Tabata diz a ele: monarca, não existe outra forma de mudar a realidade, não existe outra forma de regulamentar a realidade senão a política. E ele vai dizer o contrário. Não é a política que vai resolver os problemas. E aí ele faz algumas comparações muito absurdas. Ele compara a sociedade como um sistema operacional, tipo um Windows, alguma coisa nesse sentido. E isso é extremamente perigoso. Porque a sociedade não funciona como um sistema operacional. Ela não tem uma organização bonitinha, ela não tem uma programação prévia que você aperta o botão e ele roda. Não é assim que funciona a sociedade. Então, essas metáforas que ele usa em relação à tecnologia mostram que essa ideia de liberdade individual que ele tem a ver com muita força com esse descrédito em relação à política. A política não vai resolver absolutamente nada. O que vai poder resolver? As próprias pessoas fazendo basicamente aquilo que elas querem. Então é um individualismo que parte de uma perspectiva absolutamente antipolítica. E como ela é antipolítica, dá margem para todos os tipos de autoritarismos possíveis. Então isso é um paradoxo muito louco dentro da fala dele. Ele defende o nazismo. Se realiza na política no decorrer do século XX como força motriz de alguns governos autoritários. Como, por exemplo, foi o governo Pinochet no Chile. Perfeito. Ou ainda a Alemanha após guerra. Lembrando que foi o Reinhard Hohn, né, que era um general da SS, que após 1945 vai criar a escola que produz a elite empresarial da Alemanha e que redefine o capitalismo alemão no caminho do que ele chamava de liberalismo logo após o governo de Hitler. Então, eu acho que, além isso desmonta completamente uma ideia que se tem dos governos autoritários como uma, digamos assim, uma antítese, ou melhor, antítese não, uma oposição às ideias e aos regimes liberais. Muito pelo contrário. Esse paradoxo que você coloca, ele e se posiciona como uma força motriz para esses autoritarismos. É muito doido você falar, a gente colocar isso, porque se criou uma ideia generalista ou um lugar comum para o que se chama de liberalismo, que no imaginário brasileiro, que hoje é difícil você desassociar a isso. E aí que entra, eu acho que o lugar da onde o monarca está falando. Que vem aí uma coisa que ele parece que se orgulha muito de falar, já vi ele falando algumas vezes, que ele é uma pessoa que não gosta de ler. E que ele acha que você não é obrigado a estudar ou ler para dar opinião. Em certo aspecto, ele não está errado. Você pode, no bar com seus amigos, não dar opinião tirada de lugares obscuros do seu corpo. Entendeu? A grande questão é a luz que vem a esses debates dão vozes a pessoas que simplesmente traduzem essa opinião tirada de lugares obscuros a milhões de pessoas. Quando ele no Flow ele propõe esse tipo de ideia, esse tipo de debate, ele não tem a dimensão de qual é o lugar de que ele está falando. E que ele cria ali, como a gente estava conversando antes, um ambiente completamente anti-intelectualizado. Isso. E, mais do que isso, um lugar anti-intelectual. Onde parece que ter embasamento te descredita a pessoa nesse tipo de debate. Para você, enfim, opinar.
E aí nós subimos, elevamos esse senso comum, esses lugares comuns, onde é o que o liberalismo está, que a gente está nessa discussão aqui. E aí a questão vira, no fundo, a política não vira uma questão de política, vira uma questão de técnica. Então o que resolve o mundo não é a política, é a técnica. No sentido não só de tecnologia, mas no sentido operacional, de tem que criar um novo sistema operacional para a sociedade funcionar. E aí queria aproveitar para indicar uma leitura que é muito interessante sobre isso, porque eu penso que essas falas do Monark, elas se situam muito no contexto histórico que a gente está vivendo. No sentido de que há uma crise da democracia, há uma crise da política, eu já falei disso 1 milhão de vezes, já estou cansado até de falar sobre isso. Aliás, o Marcos deu uma excelente palestra sobre esse assunto pelo ano passado, tá no YouTube. Acho que o título da palestra é uma pergunta, né? Democracia está em crise? Isso, exatamente. E aí, qual é o sentido que eu tô querendo colocar nesse ponto? O sentido é que, diante dessa crise da política, nós temos duas respostas básicas. Quem vai afirmar isso é um autor espanhol chamado Daniel Innerarity, que ele vai escrever um livro que se chama Política em Tempos de Indignação. Então ele vai partir da ideia de que, real, existe uma indignação em relação à política. E ela é muito legítima. O problema é, aonde chega essa indignação? Ela toma caminhos muito complicados. Um caminho é o autoritarismo aberto, a ideia de não, tem que ter uma pessoa que vai arbitrar isso daqui e pronto, acabou, que tem muito a ver com a eleição do Bolsonaro. E tem um outro caminho, que é a tecnocracia total. Tipo, olha, esquece a política, vamos fazer a técnica rolar. Vamos criar um sistema onde as coisas funcionem por si mesmas, sem os dilemas da política. Então a fala do Monark tem muito a ver com isso. De uma rejeição dos dilemas da política. De alguém que não quer viver as dificuldades da política, que quer achar um mecanismo universal para que as coisas funcionem, né? E isso que você colocou também, o segundo ponto, é que esse lugar que o Monark fala, ele é profundamente anti-intelectual. Tem alguém aqui falando da treta da Gabriela Prioli, eu acho que ela entendeu isso. Eu acho que ela foi até um pouco, passou até do ponto em alguns momentos, assim, ficou meio chatão, assim, na entrevista, mas ela jogou uma responsabilidade na mão dele que ele acha que ele não tem. No sentido de que ele estava dizendo, olha, eu posso afirmar o que eu quiser, a partir do que eu quiser, e dane-se. E ela dizendo, beleza, de onde você está tirando isso? Quais os seus dados? Outro que deu uma enquadrada muito boa nele, eu acho que esse foi melhor, inclusive, que a Gabriela Prioli, foi o Rogério Skylab. Por incrível que pareça, nós vamos citar Skylab nesta live, cara. Porque o Skylab jogou a real pro Monark. Vocês são um programa jornalístico. Você tem responsabilidade naquilo que você fala. Se o Monark tivesse ouvido o Rogério Skylab, o programa teria tomado outras proporções. Porque uma coisa é, de fato, eu falar no privado, para poucas pessoas. Outra coisa é a dimensão que esse programa tomou. Uma dimensão tão grande a ponto que a gente abriu uma live e tem 75 pessoas aqui ouvindo a gente falar sobre isso. Então não é mais uma conversa de boteco. Eu entendo que eles queriam fazer um clima suave, tranquilo, igual o próprio título do podcast sugere, o flow. Vai no flow, beleza. Mas assim, é um flow para milhões de pessoas. Você tem que ter uma responsabilidade absurda naquilo que você está falando, né? Mas você sabe que sobre isso que você está falando me remete a um ponto, e que para mim o Monark, ele é um produto disso. Que é, por exemplo, você olhar para o curso de filosofia do Olavo de Carvalho. Que ele propõe um universo, um Olavo-verso, em que não se produz e não se ensina, não se transmite conhecimento, mas se transmite e se produz uma aceitação. Ou seja, você entra num grupo, não necessariamente para aprender um campo da ciência, mas para buscar legitimidade naquilo que você pensa ou que você quer produzir naquele campo da ciência. Já que o mundo acadêmico não vai te aceitar
sem você passar por campos de avaliação, sem você estar sujeito a crítica, a negações. A gente sabe que se a gente quiser publicar um artigo científico, isso vai passar por uns 2 pareceristas que vão testar, que vão colocar, enfim, criticar, apontar problemas no nosso texto, na nossa pesquisa. O que acontece é que o campo da internet, eu acho, e eu uso o Olavo de Carvalho, porque eu vejo isso muito dos alunos, dos discípulos dele, que ganharam o espaço da internet. Que são pessoas que não oferecem conhecimento, oferecem legitimação para quem quiser comprar esse discurso. Então, todo aquele pensamento que o Olavo tinha, que é um pensamento atemporal da sua angústia com a história, dele se sentir fora do seu tempo, ele consegue vender isso a ponto de que a pessoa que não tem sucesso no campo científico, ou nem digo sucesso, porque às vezes ela nem buscou isso, mas que ela não tem legitimação do campo científico, ela consegue legitimação do seu grupo, entendendo que ela também possui um conhecimento atemporal. Eu digo isso porque a gente consegue ver desde 2015 muitos personagens desse campo surgirem na internet. O Nando Moura é um grande exemplo daquela briga que ele comprou para dizer que o nazismo é de esquerda. E aí ele tomou um vídeo resposta lá de um casal, do Leo e da Nilce, mostrando que ele não tinha lido os livros que ele tinha indicado. Ele chegou a falar que o Richard Evans tinha dito que o nazismo era de esquerda. E eu falei isso pro Richard Evans em 2020, quando eu entrevistei. Eu falei, tem um youtuber brasileiro, infelizmente muitos brasileiros te conhecem por conta desse youtuber, ele disse que você falou que o nazismo é de esquerda. E ele ficou meio revoltado, assim. Mas existe um ponto aí. O Monark, ele não é um olavista, mas ele é fruto de uma cultura de internet que mostra que você só precisa buscar legitimidade, buscar um grupo que te legitime e não necessariamente as instâncias para se produzir conhecimento. Então, eu acho que é muito desse ponto. Ele não é que ele é uma pessoa... Eu não queria usar a palavra burra, porque eu acho que esculacha o debate que a gente quer fazer. Mas ele é uma pessoa ignorante no sentido de que não possui um conhecimento vasto daquilo que ele se propõe a falar. Só que a questão é, ele tem orgulho dessa ignorância. Ele não tem vergonha no sentido de ele deixa de dar opinião porque ele não conhece tal assunto. Mas o ponto é, ele se orgulha de não ter buscado o caminho tradicional do conhecimento para opinar. Enfim, e aí... Pode falar. Não, pode terminar. Eu não aguento mais ouvir minha voz, pode falar. Não, e aí isso é muito interessante porque existe uma disputa pelo campo intelectual. Existe uma disputa pela legitimidade daquilo que é ser um intelectual. Então, eu digo, não é que os olavistas odeiam a história, ou odeiam os intelectuais. É porque eles estão disputando um outro modelo do que é ser intelectual. Um outro modelo do que é ser pesquisador, do que é ser um acadêmico, de quem pode falar, de quem está autorizado a falar, de quem tem voz para falar. Então é muito mais isso do que uma simples negação em relação à história. Porque é muito isso que você colocou, porque a pessoa acha que a Terra é plana. Mas se existe alguém que está emitindo essa mesma opinião em canais mais ou menos autorizados, como a televisão, a internet, um jornal, a pessoa fala, nossa, beleza. Ela sente um certo amparo naquilo que ela está pensando, né? Então, acho que isso, a internet erodiu, ou está erodindo, eu gosto desse termo, erosão, porque ela não destrói, ela está erodindo determinadas autoridades intelectuais. Não é mais a autoridade desses caras da internet não vem dos títulos acadêmicos, não vem das pesquisas, não vem do próprio público. O público dá uma certa autoridade para essas pessoas, até que elas ganham uma dimensão muito, muito grande. E se eu fosse negócio do Richard Evans, eu fiquei pensando, toda livraria que eu fui, em várias cidades brasileiras, tem um monte de livro do Richard Evans. Será que isso é um fenômeno pós-Nando Moura? Uma curiosidade aí.
Pô, tem que falar que o Richard Evans agradeceu o Nando Moura. E o Richard Evans tem uma biografia vastíssima. Ele escreveu várias obras sobre o nazismo, e cada uma é gigantesca. Mas talvez seja isso, as pessoas ficaram curiosas. Né? Agora, imagina você ter que dizer que o Richard Evans atribui o nazismo à esquerda. Aliás, vou aproveitar que a gente está começando a entrar nesse assunto e que a gente está chegando já quase na metade do tempo aqui da live, que eu vou... Vitor, você está por aí, Calari? Eu vou adicionar você aqui na nossa conversa para a gente entrar nessa seara aí. Mas é muito interessante isso, né? Sobre esse lugar do intelectualismo e do intelectual, né? Que enfim, se coloca. Vitor, nos ouve bem? Tudo bem, vocês? Tudo tranquilo. Tudo bem? Tudo na paz. E aí, você tem alguma coisa para acrescentar nisso que a gente já estava dizendo, para a gente já emendar no nosso próximo assunto? Acho que tem. Por favor. Você tem uma companheira de apartamento que estuda história dos livros, né, história dos impressos. Depois você pode até levar essa discussão pro jantar, né? Na hora que acabar a live, sentar lá e pedir aquela pizza, você chama a Verônica. Porque eu particularmente penso no seguinte, tá, Jonathan? Uma das coisas que me fascina no escuro da história é a capacidade que a história tem de promover os estranhamentos, né? Então, eu digo sempre assim, como é que eu posso fazer uma avaliação do que é andar de metrô aqui em São Paulo? Né? Eu primeiro preciso ter andado de metrô em São Paulo e depois eu preciso ter andado de metrô em outros lugares. Eu preciso, sei lá, ir para o Rio de Janeiro, eu preciso ir para Belo Horizonte, né? Ou preciso ir para os Estados Unidos, preciso ir para a Europa e conhecer o metrô lá, certo? E aí eu consigo fazer uma avaliação porque eu ganho referência para pensar sobre esse determinado tema, né? E eu acho que a gente tem uma sensação de que a internet ela produziu algo de absolutamente novo, né? Mas eu fico pensando, e aí por isso que eu lembrei da Verônica, né? Se naquela sociedade do antigo regime, que viu o surgimento lá da imprensa e o crescimento das publicações, e tudo aquilo que o Darton, por exemplo, estudou a vida inteira, né? Você entrevistou ele também. Então, as fofocas e como elas circulavam da corte para os cafés e depois para os panfletos. Se aquela galera que vivenciava aquele momento também não tinha uma sensação parecida com essa que nós estamos tendo, né, no século XXI, quando as tais das opiniões individuais, né, elas ganham proporções maiores do que o boteco, né, para pegar essa conversa que vocês estavam tendo. Então, eu acho que é bacana a gente poder também olhar para o passado, né, no sentido de que talvez essa nossa experiência não seja única no tempo, né, de que outros momentos talvez tenham, quando o Luís XIV resolve mandar a polícia prender os caras que estão fazendo poesia e os caras que estão publicando porque estão falando da sua vida privada, né? Isso é lógico que numa dimensão muito menor, né, em termos de alcance, não é muito diferente do que a opinião que está circulando sem embasamento, sem rigor, sem metodologia hoje na internet, né? Então, de repente, olhar para esse passado é também uma forma de nos dar um pouquinho mais de repertório, né, para pensar no presente, né? Então, pode ser um caminho aí para a galera pensar. Tem um ponto que eu queria que a gente discutisse rapidamente, que é relacionado à questão da liberdade de expressão, que eu acho que é o grande cerne que foi a discussão do Monark ali. Ou do porquê
que a gente não pode, digamos assim, dar voz ao nazismo para aí, é o que o Kim Kataguiri falou na hora, combatê-lo no campo cultural, combatê-lo no campo narrativo, no debate. E aí eu lembro, hoje de manhã eu li um artigo do George Orwell, que ele escreve em 1943, que em inglês o título era Who are the War Criminals? Quem são os criminosos de guerra? E aí é muito interessante porque ele já começa no primeiro parágrafo fazendo uma pergunta. Qual foi o crime que Mussolini cometeu? E ele mesmo no parágrafo ele já responde que nenhum. Aí ele justifica, porque na política do poder não existem crimes, porque não existem leis. Então, no momento em que você se você dá liberdade de expressão para uma ideologia como a do nazismo, imagina que ela consegue chegar a angariar uma porcentagem elevada de apoio que seja suficiente para, no momento de crise institucional de um país, dar a vitória para eles numa eleição. O estrago que é passível a partir disso. Então, Marcos, queria começar por você, a gente ouvindo o que você diz em relação sobre liberdade de expressão para nazista. Cara, eu acho que é aquilo que já se colocou mesmo. Liberdade de expressão é uma coisa, crime de ódio é outra coisa. Porque a defesa do monarca, nesse ponto, ela é absolutamente equivocada, porque ele parte do pressuposto que ser um nazista não é um problema. Agir como um nazista é um problema. E isso é um problema, isso é que é um problema. Ele acha que a pessoa ser nazista não tem problema. E aí ele tem uma ignorância muito grande, no sentido literal da palavra, quando ele afirma que o judaísmo é apenas um sistema de ideias. Ele confunde absurdamente as questões. Porque ora, no momento em que ele reduz o judaísmo a um sistema de ideias, ele dá a impressão de que o nazismo só estava discordando dos judeus. Quando, obviamente, não é isso. Evidentemente, qualquer pessoa pode discordar do judaísmo. Não tem nenhum problema. Você falar, não acredito em Abraão. Eu falei, ok, tudo bem. Mas você não vai matar um judeu por isso. Isso é que ele não sei como, mas ele não conseguiu perceber essa obviedade. De que o nazista não está discordando da existência de Abraão, de Moisés, não sei o quê. O nazista está dizendo que precisa eliminar essas pessoas. Existe um holocausto em torno disso, em torno das ideias nazistas. Então, e ele também é um outro problema muito grave. Ideia, tudo bem, ação não. Ora, as ideias também não são ações? Falar num programa não é uma ação? Então, quer dizer, o problema para ele seria só no momento em que o nazista matasse o judeu. Mas enquanto o nazista está falando, está tudo bem. Ele só não pode colocar o judeu numa câmara de gás, mas enquanto ele está falando, está tudo certo. Então, sim, isso é um absurdo de proporções catastróficas que o Monark disse, que parte dessa ideia de individualismo que a gente estava colocando, e também dessa ideia de uma liberdade absoluta, inclusive uma liberdade para se ter preconceitos. E isso é muito complicado. E ele já falou isso em outras ocasiões, eu estava pesquisando, ele fala a mesma coisa sobre racismo. O sujeito tem direito a ser racista. Como assim, cara? Ele coloca no Twitter, uma opinião racista é crime? Mas é evidente que sim. Então ele confunde muito esses problemas. Ele não entende como funciona efetivamente a liberdade de expressão. Não é que ele não entende. É porque no sistema de ideias dele, no qual o indivíduo é absolutamente livre para fazer qualquer coisa, até ser nazista vale. Ele joga numa ideia de vale tudo dentro da sociedade. Você só não pode matar o coleguinha. Mas até você matar o coleguinha, você pode tudo. Inclusive ser nazista. Inclusive ter um partido nazista. E isso também, só para finalizar, para não falar demais, teve também o caso hoje do Adrilles, que fez a saudação nazista e riu. Então, para essas pessoas também existe uma ideia de que existe um politicamente correto e de que eu posso desafiar esse politicamente correto. Era uma brincadeira. Cara, que brincadeira é essa? Você vai brincar de fazer a saudação nazista, é isso mesmo?
Sério. Tanto é que ele nem conseguiu sustentar que era uma brincadeira, né? Ele já se defendeu depois falando que estava dando um tchau. Porque claramente, enfim, ele não ia conseguir sustentar esse discurso, né? De que era uma piada. Vitão, sei que o pessoal te conhecer melhor, né? O Vitor tem uma trajetória de pesquisa fantástica usando quadrinhos, comic books, né? Como fontes e atualmente no doutorado você tem trabalhado com questões ligadas ao nazismo, à Alemanha nazista, as representações dos quadrinhos. Como é que você vê essa questão sobre a liberdade de expressão e o discurso nazista? Me parece muito simples, né, Jonathan? Porque o limite da liberdade de expressão é a lei. Né? Não é como se nós não tivéssemos uma lei que criminalizasse a apologia ao nazismo. Ela está posta, né? Então, o limite está na própria lei. Se a lei fosse cumprida, como deveria ser cumprida, a gente tinha cortado esse mal pela raiz. Se no momento do julgamento lá pelo impeachment, a hora que o cara resolve dedicar o voto dele a um torturador, tivesse sido algemado, saído de lá, preso como deveria ter sido, e respondido criminalmente por isso, não tinha tido declaração dizendo que quem procura osso é cachorro, né? Fazendo referência aos mortos da ditadura. A gente não tinha tido ministro da Cultura fazendo referência a discurso nazista. Não tinha tido o outro personagem lá também fazendo... Eles não tinham tomado leite na live, né? E se a lei tivesse sido cumprida como deveria, a gente corta lá atrás. Mas, aparentemente, né, nesse cenário que a gente está vivendo, isso está sendo autorizado. E aí o cara pode fazer uma saudação, ou pelo menos ele acha que pode fazer uma saudação, e depois dizer que foi um tchau. Né? E debochar mesmo, porque o final do vídeo é exatamente um sorriso de deboche. Né? O apresentador que está com ele, eu não sei se vocês repararam, mas o apresentador que está com ele do lado, ele baixa a cabeça e ele fala assim, eu não acredito que eu tô, né? Na cabeça dele ele está pensando, eu não acredito que isso está acontecendo. Né? Então, realmente é de ficar indignado, e é por conta, talvez, disso que a gente precise melhorar a nossa comunicação. E aí eu vou fazer uma crítica a você, Jonathan. Vou aproveitar essa live para fazer uma crítica a você e aos seus stories. Quero deixar claro que eu não fiz nenhuma apologia ao nazismo. Tá? Não fez. Mas no sentido de que, assim, nós não queremos ocupar esses espaços. Né? Eu estou falando isso porque você vira e mexe brinca com os teus seguidores, né, de que não é influencer. Como se fosse algo ruim ser influencer. Não, abrace o fato de que você é influencer, né, e faça isso com o rigor teórico, com o rigor metodológico que você tem da sua formação. Quando a gente não ocupa esses espaços, os monarcas da vida vão ocupar. Né? Esses caras acabam ocupando esses espaços, disseminando essa desinformação, e aí a gente olha o crescimento de partido neonazista, a gente olha as bancadas de extrema-direita voltando a ter espaço em parlamento no mundo todo. Né? É lógico que não é uma relação de causa e consequência direta, né? Mas se a gente não lidar melhor com a comunicação, se a gente não conseguir falar, né, com esse público, pô, a gente vai perder, cara. A gente vai perder, porque eu tenho certeza que essas 80 pessoas que estão assistindo a live é um número infinitamente maior do que os que já leram os meus artigos científicos, o do Marcão e o seu. Fácil. Tem mais gente ouvindo a gente agora do que lendo toda a nossa produção acadêmica. Bom, depois dessa chamada que eu tomei agora do Vitor, justa. Correta. Então eu vou perguntar de influencer para outro influencer, Vitão. Eu queria que a gente agora fosse para um campo que eu acho que precisa de muito esclarecimento.
Porque eu acho que se faltar tempo, eu prefiro que falte tempo para a gente explicar por que o nazismo não é de esquerda, mas que a gente tenha tempo para falar um pouco dessa simetria entre nazismo e comunismo, que sempre aparece quando a pauta nazismo aparece na mídia. Eu lembro no passado, quando o Arthur Alvim, que era o secretário de Cultura do governo Bolsonaro, ele fez aquele papelão que foi parafrasear o Goebbels na fala dele, que uma jornalista do G1 me ligou pedindo a minha opinião, né, como historiador, para uma matéria que ele estava escrevendo, e logo depois entraram em contato comigo do Globo News, falando, pô, você poderia vir ao estúdio para a gente poder falar sobre esse assunto em relação ao nazismo, o discurso do Bolsonaro. E eu lembro que não rolou, porque eu estava em Itapevi, estava longe, e não ia dar tempo de chegar a tempo no programa. E foi um convidado, um jornalista, que ele passou basicamente o tempo inteiro esquecendo de falar sobre o nazismo e falando sobre o comunismo. Falando sobre os agentes de propaganda do Stalin e sobre... trazendo uma equivalência que assim, me incomodou horrores. Ouvir aquele cara me irritou muito. E sempre isso aparece. Quando você aparece a pauta nazismo na mídia, por algum acontecimento, geralmente esdrúxulo, você já tem uma parte que começa a subir aquele questionamento. Tá, mas por que a gente não fala do comunismo da mesma forma que fala do nazismo? Por que é proibido falar do nazismo e não é proibido falar do comunismo? Vamos discutir essa simetria. Queria começar ouvindo você, Vitão. Bom, eu, particularmente, Jonathan, essa é uma discussão que só existe aqui no Brasil. Tá? Você conhece um pouco dessa minha trajetória. Quando eu fui buscar parte dos meus referenciais de pesquisa, principalmente na discussão sobre trauma, eu precisei sair do Brasil. Então, entre 2014 e 2019, eu viajei o mundo. Então, Noruega, Finlândia, Letônia, Rússia, Polônia, né? Fui para lá também. E participei de grupo de estudos no mundo inteiro. Essa discussão não existe em lugar nenhum. A gente precisa começar pontuando isso, porque em qualquer mesa de pesquisadores, né, e principalmente nas conversas de bar depois dos congressos, né, em que o negócio fica mais informal, quando eu apontava isso para os caras, que essa discussão existia aqui no Brasil, virava motivo de gargalhada, né? Os caras falam assim, pelo amor de Deus, isso não existe. Né? E foi um pouco a postura do Evans também, né? Quando rolou a entrevista. Não vou falar disso, né? É verdade, você estava nessa entrevista que a gente fez com o Evans e quando meio que rolou essa pergunta, foi uma coisa do tipo, vocês não perguntar isso mesmo? Exatamente, que assim, são pessoas que não têm a dimensão da proporção que esse debate ganha no nosso país, né? Até por conta disso que vocês vieram apontando, Narlock, Nando Moura e essas coisas mais, assim, o alcance que esses caras conseguiram, né? Mas no âmbito intelectual, me parece, e eu posso estar até falando de orelhada, qualquer coisa vocês me corrijam aqui, mas me parece que a origem para esse problema está na Hannah Arendt. Uhum. Tá? Eu acho que são as leituras que partem da noção de totalitarismo da Hannah Arendt, né? E aí se desvirtua a leitura que ela está fazendo dos regimes totalitários para a construção de uma possível simetria entre duas coisas que não são simétricas. E aí você está falando do livro Origens do Totalitarismo, né? Exatamente, estou falando dessa obra mesmo. Marcão, o que você comenta disso? Era exatamente isso que eu ia colocar. Que toda essa discussão no Brasil parte de uma leitura absolutamente equivocada da Hannah Arendt. Ela não está dizendo isso. Ela, sim, traça similaridades. Mas agora dizer que é a mesma coisa, ela jamais falou sobre isso.
Não é? Então, acho que realmente existe essa discussão por conta do conceito de totalitarismo, e também, eu acredito que tenha também a ver com uma determinada interpretação liberal equivocada no Brasil também. E aí a gente acaba entrando também na questão do nazismo de esquerda. Porque para determinada leitura liberal, de novo, para quem chegou agora, a gente não está falando do liberalismo de maneira geral, mas de leituras específicas do liberalismo, o conceito de esquerda e direita se define muito com a questão do Estado. Eu lembro, por exemplo, quando o Hayek escreve O Caminho da Servidão, nos anos 40, se não me engano, logo depois da Segunda Guerra Mundial, a dedicatória do livro é aos socialistas de todos os partidos. Então você fala, caramba, tem socialista pra caramba, né, mano? Tem tanto partido socialista assim no mundo? Porque, assim, eu vejo que tem um certo equívoco que parte daí. Tem um Estado, é esquerda. Tem um Estado, é comunista. Então você consegue congregar no mesmo pacote pessoas e projetos absurdamente diferentes. Então você pode colocar Getúlio Vargas, João Goulart, Hitler, Barack Obama, todo mundo é de esquerda nessa perspectiva. Stalin, todo mundo é comunista dentro dessa perspectiva. Então, assim, é um equívoco que parte daí de que toda forma estatal ou de que o caminho para o aumento do Estado é o caminho para a servidão. Meus amigos liberais, eles dizem, eu não cheguei a ler, eu gostaria muito de ler. Em outros trabalhos, o Hayek está tratando em outro sentido dessa mesma questão, mas as ideias, pelo menos no Brasil, ficaram muito nessa ideia. E de que também, acho que um terceiro fator é a nossa velha cultura política anticomunista, que no Brasil ela é extremamente forte. Tem aquele livro clássico já do Rodrigo Pato Samota, Em Guarda contra o Perigo Vermelho, no qual ele traça que como essa cultura política anticomunista se formulou logo depois da Revolução Russa e vem sendo atualizada ao longo do tempo. E o interessante de notar nessa atualização é que coisas que não tem nada a ver com comunismo se tornam comunismo na cabeça das pessoas. Então não é um fenômeno isolado da cultura brasileira. Está conectado com muita coisa, do tipo, quem defende casamento homossexual é comunista. Quem defende pautas identitárias é comunista. O gaysismo, o abortismo, são as novas faces do comunismo. Então, nessa ideia de que o comunismo tem faces múltiplas, ele é multifacetado, cabe qualquer coisa, até o nazismo. E isso, cara, tomou proporções tão grandes que eu morava em Uberaba, agora eu estou morando em Uberlândia. Numa escola estadual, perto da casa onde meus pais estão, tinha uma pichação, olha que loucura, na qual estava escrito comunismo, como é que era? Nazismo igual a comunismo. Só que um dos dois estava ao quadrado. E eu acho que era o comunismo que era ao quadrado. Porque no sentido ele querer dizer, inclusive, que o comunismo é uma versão piorada do nazismo, uma versão ao quadrado do nazismo. E isso pichado no muro, não era da escola, era da casa da frente da escola. Aí você imagina que situação terrível, você ter o muro da sua casa pichado com uma informação horrorosa dessas de que nazismo e comunismo é a mesma coisa. Então, quer dizer, isso se espalhou também com muita força nessas ideias, que eu acho que parte da Hannah Arendt, inclusive os comunistas detestam essa análise da Hannah Arendt por isso, mas eu acho equivocado também, ela não está pensando nesses termos. Tem essa questão do liberalismo, essa questão da cultura política anticomunista, então acho que é por aí que as pessoas traçam essa simetria absolutamente equivocada entre as duas coisas. E é um empobrecimento do discurso, porque você reduzir o comunismo ao modelo soviético e ao marxismo, como se só existissem essas possibilidades, colocando como se os escritos de Marx fossem responsáveis puramente responsáveis por cada atitude do Estado socialista, do Estado soviético,
acho que da mesma forma que talvez muitos queriam também colocar como os escritos estão do Adams e do Locke como responsável por qualquer morte da política liberal. Mas a questão é um reducionismo muito pobre de se pensar o modelo soviético como o único modelo de tentativa de implementação comunista. Que é importante frisar, por uma grande parte dos que vão teorizar isso, é um modelo que nunca foi atingido. Por muitas, é passível de discussão. É porque o nosso ponto, acho que não é esse. Mas é buscar uma simetria de uma ideologia que se tornou movimento político, que prega uma superioridade racial em detrimento da destruição de outras raças, a eliminação de outras raças, não é nem governo sobre outras raças, mas destruição de outras raças, com um outro modelo que busca o fim da divisão de classe. Entende que não tem como você estabelecer simetria entre isso. Não tem como você equiparar as mortes, e aí acho que entra muito essa questão que eu falo das mortes, as mortes do nazismo, que tinham um viés de limpeza racial, que não começou só a ser pensado no nazismo, mas vem de correntes filosóficas do século XIX, do que você pensar as mortes, e aí é importante dizer dos motivos que levaram para essas mortes. E eles não caiam nessa ideia de números que colocam, de você dar um Google e falar assim, nossa, porque cada ano aumenta, né? Tipo, daqui a pouco vão ter 6 bilhões de mortes na conta do comunismo, que possui um contexto completamente diferente. Entende? Em outras palavras, né, Jonathan, você está falando, para quem está assistindo a gente, que como pode ser feita uma possível simetria entre um regime que se propunha, na sua essência, governar a partir da eliminação daquele que era diferente, com um regime que na sua essência, talvez não na sua prática, mas que na sua essência queria acabar com as diferenças, né? E, portanto, acabar com as classes. Né? E que nem por isso é importante dizer que pode se haver, enquanto nós historiadores que problematizamos essas questões do passado, e não é com isso que a gente está dizendo que não há novo autoritarismo no Estado soviético, ou que não era um Estado totalitário também. Mas é desonestidade, é muito desonesto sob qualquer ótica analítica de se olhar para o passado, você buscar essa simetria. Sim. E aí vem aqueles títulos de efeito que as pessoas colocam, irmãos gêmeos que eram brigados, ou as duas faces do mal. Assim, é importante dizer que aproximações houveram em todos os aspectos políticos das relações internacionais da Europa. Em 1927, Churchill disse abertamente que, se fosse italiano, teria apoiado o Mussolini. Em 1927, pensa no contexto. Engraçado, o George Orwell, nesse artigo que eu citei mais cedo, ele fala isso, que provavelmente, se você não tivesse a intervenção fascista na Guerra Espanhola, enfim, as provocações geopolíticas que aconteciam, provavelmente o governo britânico ia ser um grande aliado dos fascistas. Entende? E não é por isso que você pode estabelecer uma simetria entre a Inglaterra de Churchill com a Itália fascista. É esse o ponto. Seria a mesma coisa aqui no Brasil, traçando um paralelo, de dizer que o Vargas era fascista. Ou de que o Vargas era nazista. Né? O cara se aproximou, o cara estava pensando em algo, mas não é por isso que ele... Tem similaridades? Tem, óbvio. Mas agora, por isso ele virou nazista? Ou por isso ele virou comunista? Alguma coisa nesse sentido? Eu acho que isso é um ponto muito importante, porque o debate público brasileiro tem perdido a capacidade de enxergar diferentes matizes nas coisas.
Tudo tem se reduzido a categorias gigantescas e se perde o mais importante do debate, que é a diferença entre uma coisa e outra. As coisas não são iguais, elas são diferentes. E a gente precisa cada vez mais apontar para essas diferenças todas. E só mais uma questão sobre o comunismo: em outros lugares ele tem desdobramentos completamente diferentes. O comunismo chinês não é o comunismo soviético. O do Pol Pot não é o mesmo da União Soviética. Não é. Ou então a gente pode pensar algumas experiências muito interessantes até, como, por exemplo, a atuação do Partido Comunista Italiano na reconstrução política da Itália pós-fascismo, fazendo uma aliança com a democracia cristã para reconstruir a Itália depois da desgraça fascista. Ou os comunistas chilenos, que tentaram a via chilena para o socialismo. Ou mesmo os comunistas brasileiros, os do PCB. E as esquerdas, Marcos, as esquerdas, por exemplo, nos países nórdicos, que construíram estados de bem-estar social, se apropriando de práticas imperialistas. Então, as companhias de petróleo na Noruega, que vão saquear o petróleo no continente africano, fazem isso durante regimes de social-democracia, que estão no campo das esquerdas. Então, eu acho que é importante que exista, pelo menos na nossa fala, essa pluralidade, para a galera perceber que é isso, não é uma coisa ou outra, mas que existe uma míriade aí de possibilidades e de exemplos que precisam ser olhados dentro das suas especificidades. Senão a gente cai de novo naqueles argumentos que, é lógico, é nosso papel também desconstruir esses argumentos, mas cai tendo que lidar com a galera que vai falar assim: mas chamava Partido Nacional Socialista. A gente precisa explicar por quê. A gente precisa explicar o tal do pacto de não agressão, entre União Soviética e Alemanha. Porque, no final das contas, a galera pega isso, e vai usar dois exemplos, mas ninguém quer ler o Mein Kampf. Ninguém quer ver o que o Hitler escreveu sobre os comunistas. Ninguém quer saber as ideias que o Hitler tinha sobre o marxismo. Então, é nossa função também promover essas explicações na esfera pública. Senão é um conhecimento que a gente adquire na academia, fica lá fechado conosco, eu converso com você conversa com o Jonathan conversa comigo. E já que você estuda impressos, eu acho muito legal, porque eu sempre usava nas minhas aulas, para já quebrar isso aí, nas minhas aulas de ensino médio, já para quebrar esses argumentos, a iconografia das propagandas nazistas. Lá não tem margem para você achar que nazismo é de esquerda e para você achar que nazismo e comunismo é a mesma coisa. Porque o tempo todo o Hitler está falando de um complô bolchevo-judaico. Exato. O judeu comunista era a mesma coisa na cabeça dele. Ainda puxava aquela ideia das origens judaicas do Marx, das origens judaicas do marxismo, etc. e tal. Então, assim, se você minimamente vê o discurso que um nazista está emitindo, não tem como. Só tem como falar isso partindo de uma cultura política anticomunista muito forte. Que é o que geralmente se faz no Brasil, Os Rodrigos Constantinos, os Narlocks, é isso. Entender o que estava em disputa, principalmente a partir de 1917 na Revolução Russa. A disputa que existia em torno do termo socialismo, e aí o Dani, ele até citou ontem um trecho do livro A Arte da Entrevista, de um pensador alemão chamado George Sylvester, que ele entrevista o Hitler em 23, depois entrevista o Hitler em 32, e ele fala sobre isso. Pô, Hitler, como é que você, antimarxista, funda um partido que tem o nome socialista no nome? E aí ele fala que o socialismo é a ciência do bem-estar, que o marxismo não é socialista, que o comunismo não é socialista. E a grande reclamação do Hitler é que, para ele, os marxistas e os comunistas usurparam o nome socialismo. Essa é a grande briga dele. E não só isso, a própria foice e o martelo está em disputa nesse período. Você tem moeda nazista sendo cunhada com a força e o martelo, o brasão das armas austríacas, que nunca foi um país que nunca foi comunista, com a foice e o martelo. Então, enfim, a gente precisa compreender esses contextos para, enfim,
para trazer à luz aí Muita gente acha que o socialismo surge com Marx, né? Então, esquece que existe uma tradição que vem do século XVIII já discutindo o socialismo. Então, é um pouco isso que você está falando, né? Que socialismo é esse, né? Que está em disputa, que chega em disputa e aí vai ganhar outros contornos com a Revolução Russa. Então, acho que a gente precisa fazer essa discussão, sim, acho que é importantíssimo, né? Bom, eu vou ter que encerrar essa live já, porque faltam 20 segundos para a gente ser desconectado. Vitão, muito obrigado por aceitar nosso convite para essa discussão. Sigam o Vitor no Instagram, assim como sigam o Marcão também. Quem quiser me seguir pode seguir. E eu espero que a gente possa expandir essa discussão mais além. Tá certo, pessoal? Valeu demais, gente. Forte abraço, gente. Valeu. Tudo.